na parte de terça-feira, para herdar a vida eterna. Não basta somente conhecer a teoria da salvação. Ora, aquele doutor da lei que fez a pergunta para Jesus, ele conhecia a resposta. E de que adiantava conhecer a resposta? Satanás, por exemplo, ele conhece todas as respostas. Ele tem todo o conhecimento teórico da verdade, ele entende as profecias. E de que adianta se ele não crê nas profecias, se ele não crê na verdade, se ele não pratica, se ele não vive a verdade? Queridos, não basta somente conhecer as respostas, a teoria da verdade. O intérprete da lei tinha feito a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Ele sabia a resposta. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Você respondeu corretamente. Lucas 10, 28. Jesus prosseguiu desafiando-o a fazer algo a respeito do que ele já sabia, dizendo: faça isto e você viverá. Em outras palavras, você não precisa somente da teoria, do conhecimento teórico. Você pratique. Faça isso e você viverá. Satanás não faz isso. Ele não pratica a verdade. Ele só conhece a verdade. Para a maioria dos crentes, dar as respostas certas sobre a doutrina e fé não é tão difícil. Mas, em vez disso, o desafio está em fazer o que sabem, o que é certo, e seguir aquilo em que acreditam. Embora saibam o suficiente para serem salvos, muitos estarão perdidos por não obedecerem à verdade que conhecem. Essa questão é muito séria. Somente saber que deve amar a Deus e ao próximo não é o suficiente. Nós precisamos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Satanás sabe todas as coisas, mas não ama a Deus e não ama ao próximo. Queridos, conhecer a teoria não nos leva à salvação. Em Tiago, capítulo 2, versos 17 a 22, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 2 e os versos 17 a 22. Leia comigo. Verso 17 a 22. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você tem o conhecimento teórico da verdade? Muito bem, mas isto não salva ninguém. Você tem que crer, você tem que praticar. Por isso a prática é necessária e é destacada aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que é se não tiver as obras? Se você não praticar, se você não obedecer à verdade que você conhece. E o verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é que alguém poderá mostrar a fé se não for através das obras? A fé sem as obras, ela é morta. Satanás, ele poderia dizer que tem fé, mas é uma fé morta, porque não pratica, não vive, não obedece. Por isso o verso 19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, esse negócio de crer teoricamente, Satanás também crê teoricamente. Mas o crer que salva não é o teórico, e sim aquele que pratica a verdade, obedece à verdade. Por isso, meu querido irmão, Jesus diz aqui através de Tiago, verso 20: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ou seja, Abraão não somente creu em Deus, ele obedeceu, ele pegou o seu filho, fez uma viagem de 3 dias, colocou-o sobre o altar, levantou o cutelo para matá-lo. Ele obedeceu a Deus. Abraão tinha uma experiência de vida com Deus. E o verso 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé é revelada nas obras. Por isso, quando alguém diz que ama Jesus Cristo, que tem a Jesus Cristo como Salvador, mas não obedece a Jesus, não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é mentiroso, porque ele está professando uma fé morta, uma fé que não tem obras, que não tem obediência.
A fé morta não leva ninguém ao céu. Se amarmos a Deus, leremos sua palavra, oraremos, observaremos seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração. Se eu digo que eu amo o próximo, mas não me importo com as pessoas na igreja, ou se ignoro as necessidades dos outros, sendo que posso ajudá-los, de que vale então a minha fé? Uma fé morta. O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas. O cristianismo é um estilo de vida recheado de caridade, de boas obras, de misericórdia. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago capítulo 2, verso 15 e 16. Quando alguém está necessitado, não basta você dizer, eu vou orar por você. Você tem que colocar a mão no bolso, você tem que ajudar a pessoa. A oração precisa ser acompanhada da prática, da caridade, das boas obras. Quanto você se importa com o bem-estar dos outros? Quanto você se importa com o bem-estar dos outros? Então, para ter a vida eterna, não é somente crer teoricamente, mas é o crer vivendo a verdade, obedecendo a palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia!